Muito boa tarde, nossa saudação fraterna a todos os nossos ouvintes. Estamos de volta para mais uma reflexão sobre a caminhada do ser humano em sua jornada na Terra. Hoje, dia de finados, quer dizer, o dia em que a comunidade cristã lembra de seus entes queridos desencarnados e as pessoas costumam ir aos cemitérios. Vamos falar um pouco de finados na visão espírita. Consta que a instituição de comemoração dos entes falecidos é muito antiga. Para todos nós cristãos, afirmam alguns, que herdamos esse hábito do povo celta, que habitou o centro da Europa no primeiro e segundo milênio antes de Cristo. Mais tarde, a Igreja instituiu oficialmente o dia 2 de novembro para essa lembrança. No Brasil, inclusive, temos feriado nacional neste dia. O que dizem nossos benfeitores espirituais acerca dessa comemoração? A doutrina espírita nos mostra que somos espíritos eternos e imortais. Quando encarnados, temos o corpo físico, o corpo espiritual, chamado de perispírito, e o espírito. Quando desencarnados, nos desligamos de nosso corpo físico. A vontade, a inteligência, as emoções, tudo está no espírito, portanto, seguem com ele. Logo percebemos que a morte, como conhecemos, não existe. Ninguém morre, no sentido de acabar. O espírito é eterno e imortal. A morte, então, é uma passagem do plano físico para o plano espiritual. Isso se dá para que desenvolvamos nossas qualidades morais. E embora tenhamos um grande desenvolvimento intelectual, a morte ainda não é bem entendida para a maioria de nós. Mesmo os espiritualistas e até os espíritas, se tocarmos no sentido do apego. Embora o entendimento esteja na mente, o coração responde de forma diferente. Não é à toa que uma enorme quantidade de espíritos desencarnados expressam suas dificuldades na vida de além-túmulo, com relação às saudades de seus entes queridos e vice-versa. E é este excesso de apego que cria situações extremamente desconfortantes, onde encontramos em grande desequilíbrio nos momentos de separação mais brusca. Mesmo quem entende a morte sofre a dor da separação. Porém, é preciso modificar a nossa ideia acerca da vida, que não se resume na vida material, mas essencialmente na vida espiritual. Nossos entes queridos são empréstimos de Deus para que possamos nos desenvolver cada vez mais junto com eles. Mas que amor é esse? Que desenvolvimento? O que nós desenvolvemos por eles? Que em vez de pacificar nossa evolução, que em vez de fazer o bem, acaba prejudicando com o peso da saudade? O dia de finados deve ser visto, então, como mais um dia em que devemos elevar nosso pensamento a Deus, orando fervorosamente por aqueles que já partiram, para que esta prece, feita sempre de coração, seja um alívio para aqueles que nós amamos e já partiram para a pátria espiritual. A prece está entre os maiores bens que podemos fazer em benefício daqueles que já partiram, mas não é estagnada a apenas uma data no ano. Se quem partiu está na condição de sofrimento ou de perturbação, a prece será de grande benefício. Se quem partiu está consciente, lúcido de sua realidade espiritual, da mesma forma, a prece chegará como um bálsamo ao coração de quem amou, pela lembrança e pelo carinho. Então vejamos o que nos dizem os espíritos através de Kardec. Os benfeitores espirituais responderam a 1.800 perguntas feitas pela equipe liderada por Allan Kardec.
e cuja obra foi denominada de Livro dos Espíritos, exatamente por ter vindo deles o conteúdo dela. Esse livro foi oficialmente lançado no ano de 1857 na França. Todas as casas espíritas e livrarias espiritualistas possuem esse livro para venda. Seu preço em nossa casa da FIAC é de R$10. Mas vamos às respostas relacionadas com o dia de finados. Então Kardec formulou a seguinte pergunta, de número 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sob seus túmulos? Resposta. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos como fazem em outro dia qualquer. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas, continuou perguntando. Nesse dia, foi a resposta, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Na pergunta 323 diz o seguinte, a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontram, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Resposta, aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com coração. Então vamos agora compartilhar algumas informações que nós recebemos dos benfeitores de nossa casa da FIAC e relacionadas com a forma de continuação da vida. Primeiro, como podemos interpretar a chamada morte? A doutrina espírita usa o termo desencarne, porque o espírito abandona o corpo físico feito de carne, quando esse não tem mais condições de utilização em face da falência de seus órgãos, como atestam os próprios atestados médicos. Porque a morte, como nós a encaramos, não é o fim eterno, apenas é o fim de um ciclo. E a vida na Terra, para todas as formas de vida, é composta de ciclos: nascimento, vida e morte. Nós, seres humanos, não somos originários da Terra, como alguns ainda interpretam. Nós nascemos aqui na Terra para estagiar num corpo físico cujas células se adaptam à nossa realidade vibratória com a finalidade de evoluir, de progredir dentro da grande lei da evolução. Segundo, assim, quando desencarnamos, o nosso espírito que segue a sua trajetória em outra dimensão vibratória, por falta de conhecimento, enfrenta algumas dificuldades, das quais podemos enumerar as seguintes. Primeiro, como ele está na mesma situação em que se encontrava quando do lado de cá, com um corpo bem idêntico, seus sentimentos, dores, gostos, ele demora mais ou menos tempo para descobrir que não vive mais. Segundo, quando ele acorda desse sono letárgico, ele tenta ir para casa. Muitos desencarnados falecidos estão nas casas onde moravam e ficam totalmente perturbados porque ninguém os vê e por isso ele não é ouvido. E então passa a sentir-se discriminado, relegado ao ostracismo. E muitas vezes, e a maioria das vezes, ele quer colaborar e, no entanto, a sua energia só atrapalha. Nessas condições, seus registros no campo mental fazem com que ele ainda sinta fome, sede e frio. Em nossa casa da FIAC, por orientação de nossos benfeitores espirituais, geramos energia para auxiliá-los e temos conseguido auxiliar milhares oriundos das mais diversas regiões do espaço, porque o espaço-tempo do outro lado é diferente do que aqui na Terra.
Como nesse espaço não cabem explicações mais extensas, e hoje sendo dia de finados, vamos compartilhar para nossos ouvintes como podemos da melhor forma auxiliar nossos entes queridos. Através da oração. Porque a oração, quando proferida com o sentimento de amor-caridade, gera uma energia muito potente de auxílio. Porém, nós precisamos dar foco, dar direção para nossas orações. E como fazê-lo? Uma das formas é criar através do pensamento uma taça de cristal ao lado do ser desencarnado. Enviar para ele a energia da oração para essa taça, oferecendo-a ao anjo da guarda do falecido, para que o anjo aplique-a nos momentos em que isso se tornar possível. Porque se esse irmão falecido ainda não tiver despertado para a sua realidade, ou mesmo desperto, não ter descoberto ainda a sua real situação, ele não capta diretamente essa energia. E então o anjo da guarda, como enfermeiro espiritual, aplica o remédio para ele. Lembramos também que essas preces deverão ser feitas não apenas no dia de finados, mas todos os dias, se possível, em que nos dispusermos a auxiliar nossos parentes falecidos, mesmo que já tenham decorrido muitos anos. Assim, esperamos ter compartilhado mais algumas informações com nossos prováveis ouvintes. Desejamos a todos um feliz mês de novembro e até o próximo encontro.